todo mundo que está aqui. A gente vai falar agora de envelhecimento. A gente vai tentar refletir um pouco sobre por que é mais difícil para a mulher envelhecer do que é para o homem envelhecer. Envelhecer não é complexo para todo mundo, né? Em tese, a gente está se aproximando daquele imperativo moral categórico final, assim. A gente vai deixar de existir. Mas o problema do homem, a Pfizer resolveu. Era aquele lá o problema deles, né? Os nossos são mais complexos e a gente vai falar sobre isso. Para falar sobre isso comigo, eu vou chamar minha amiga, empresária, Ignalda Cortez. E a atriz, autora e diretora Grace Janoucas. Não. Pode ser que, às vezes, eu pegue meu celular. Eu não estarei olhando minhas redes sociais. É que tem parte do roteiro ali, tá, gente? Mas talvez eu não pegue também. Então, vamos lá. Quer falar alguma coisa? Não, pode ser, não. Tenho certeza que vou pegar meu celular, porque, gente, com essa galera linda, com essa audiência maravilhosa, eu vou deixar de registrar isso? Não posso. Então, já estou pedindo aqui licença para as cabeças, para as mentes e para os ouvidos que vêm emprestar esse tempo, compartilhar esse tempo para nos ouvir, porque eu vou registrar. Isso é um momento muito especial. Boa. Não sou eu que vou registrar, mas as minhas assessoras, a social media está gravando, tá? Vocês me dão licença de postar vocês, não vou me processar, por favor. Tá, então eu não vou ficar sozinha nessa, não. Eu quero pedir para um grande amor da minha vida, Cris Nalvoves, presta atenção aqui. Registra aí essa mesa. Aí, isso. Depois me manda. Estamos tudo registrado. Ninguém vai poder dizer que não aconteceu. Bom, vamos lá. Bom, então a gente hoje vai falar sobre envelhecimento. Eu queria começar perguntando para vocês que tipo de noção vocês tinham a respeito do que era envelhecer quando a gente era jovem. E o que hoje está sendo colocar os pés no envelhecimento? Grace? Bom, eu não tinha muita noção do que era envelhecer. Demorou um tempo para eu me render e me dar conta de que eu estava envelhecendo. É porque eu vou vivendo. A vida vai acontecendo, eu vou vivendo, tenho que fazer coisas. Uma ruga aqui. Às vezes não tem nem tempo, por exemplo, dessa coisa estética, de ficar me olhando no espelho, achando defeito e tal. Eu me lembro quando eu era mais jovem, bem garota, e de repente eu me olhei no espelho e falei, nossa, estou com cara de mulher. Sabe, quando perde a bochecha? E aí isso também aconteceu fisicamente. Nossa, olha, ruga, olha, desabou aqui um pouco. E aí, claro, eu não sou uma pessoa de ficar muito me olhando no espelho. Aí tá, estou gorda, roupa serve, roupa não serve. Eu tenho muito o que fazer do que ficar olhando para isso. Mas aí fui me dando conta nas roupas que começaram a não servir mais. E o que está sendo envelhecer para mim, atualmente, quando eu me dei conta de que eu estou, claro, uma dor aqui, uma coisa ali, eu acho uma bênção. Eu estou extremamente encantada de estar chegando aos 60. Eu acho que hoje eu tenho, nossa, tantas possibilidades que eu não via com 40, com 30. Nossa, o mundo é meu e eu estou muito mais segura. É maravilhoso, é isso. Porque, assim, a ideia não é romantizar o envelhecimento. Gente, eu vou dar uma notícia aqui para vocês. Envelhecer dói. 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 Mas adolescer dói. Dói. Amadurecer dói. Cada fase da vida tem sua cota de dor e de beleza. Não é, Ignalda? Com certeza. Eu fico pensando, quando veio essa pergunta, né, quando você me vem essa pergunta, eu fico pensando o que eu pensava aos 20 anos, que era envelhecer. Aos 20 anos, eu só queria chegar, sabe? Eu queria me realizar profissionalmente, me realizar pessoalmente. Eu não pensava... E isso, obviamente, a gente tem que levar em consideração, né, de que lugar que a gente parte. Eu sou uma mulher negra do
do extremo da Zona Leste de São Paulo. O máximo que a minha família chegou, minha avó morreu com 63 anos. Então, envelhecer para a minha família é uma questão de honra. A gente, com sorte, você envelhece. É ato político, né, Ignaldo? É um ato político. Então, assim, eu nunca olhei para o envelhecer de uma forma negativa. E não é nem romantizar. Eu sou gente da época da Rota 66, em que jovens negros, nos extremos dessa cidade, eram mortos. Eu tinha medo da rota. Então, o ficar mais... Cada um ano é uma conquista gigantesca. Esse é um lugar mesmo, de verdade. Eu não estou dizendo para vocês com essa voz da mulher que está aos 49 dias dos seus 50 anos. Eu estou falando da pessoa de 20 anos. Eu queria viver. E eu queria viver cada vez mais. Porque em algum momento lá com 14, 13, 12 anos, eu não queria viver. Porque eu achava que eu era muito esquisita, muito estranha. Eu era uma ótima aluna na escola, mas eu tinha o sonho, por exemplo, de ser comissária de bordo, e aí eu descobri, pelo valor do curso, que eu não poderia. Então, eu comecei a achar que, será que está certo? Será que eu sou adequada? Então, quando eu comecei a acreditar que estava tudo bem, eu podia viver, aí eu queria viver mais. Aí, quando eu chego aos 50, eu estou desde os 42 anos, Mili, fazendo terapia para um processo de envelhecimento. O ninho vazio. Gente, meus filhos hoje têm 21 e 16. Mas a gente tem uma relação muito grudada, muito próxima. Eu falei assim, cara, eu vou dar trabalho para essas crianças, mas, né, quando eles estiverem maiores. Então, eu comecei a pensar nisso aos 42. Então, fui para a terapia com esse foco. Como que eu vou construir as minhas relações a partir de agora, para além da família e dos filhos. Eu tenho amigos, mas como que eu vou desenvolver esse processo para ser mais longevo? Então, já estou há 8 anos nesse processo e eu posso dizer que eu acho que eu estou passando, sabe? Estou bem nesse processo de entender que cada um também está tendo a sua vida e eu estou tendo novos projetos, novas possibilidades. E eu fui ler o que significa o envelhecer em outros lugares. Em África, por exemplo, quando uma mulher que chega aos 50 anos, em muitas etnias, ela é entendida como um momento de plenitude. É o momento que a mulher deixa de colocar filhos no mundo, deixa de parir, para pulsar internamente uma energia onde ela pare projetos, pare arte, pare matemáticas, pare ciências, ela pare outras coisas. Então, quando eu entendi que, em outros lugares do mundo, o envelhecimento, porque é muito ocidental, patriarcal, essa questão do envelhecimento ser algo negativo. Porque quando você vai em outras culturas, o envelhecer tem lá o seu valor, minhas senhoras e senhores. E eu chego aos 50 anos me achando a última bala do pacote real e oficial. Mas eu tive que preparar minha cabeça para isso. E ao contrário da minha mãe, que não teve a possibilidade de acesso dessa informação, quando minha mãe viu que eu comecei a usar óculos de uma forma despojada, e comecei a falar para ela que eu estava, né, pensando nos cabelos brancos e tal, minha mãe, que tem 19 anos a mais que eu, ela foi mãe muito jovem, ela começou a se libertar. Então, esse processo de envelhecimento, quando você se liberta e entende que você está na plenitude da sabedoria, não é plenitude física não, gente, não vou mentir para vocês, porque os hormônios, eles dão o seu recado e a gente, né, vai buscar a saúde, se cuidar, mas sim, temos algumas perdas. Mas existe um outro lugar de potência que é exponencializado. Então, é como eu vejo o envelhecer hoje. Com muita sorte, você também envelhecerá. Eu queria só falar uma coisa para completar o que tu disse. Por exemplo, vocês viram que eu subi aqui de bengala, né? Eu tenho uma artrose no quadril, que é uma coisa que veio vindo com a velhice. Porém, hoje, mais cedo, eu pensava, que interessante. Aos 60, eu estou com esse problema, que é um problema sobre me manter em pé.
E o que tem me mantido em pé nos últimos anos? E eu estou entrando numa outra fase de projetos que deram certo, de coisas que eu abri mão para que tudo pudesse estar em pé ao meu redor, tudo que era responsabilidade minha, todas as coisas que eu escolhi. Então, é muito interessante ter essa questão que eu vou operar, mas assim, eu preciso operar também diversas mudanças na minha vida que vão me manter em pé pelos próximos 30 anos, sei lá até quanto, mas eu acho que as questões físicas, elas são muito interessantes quando aparecem, porque elas são oportunidades da gente rever todas as nossas escolhas, a nossa vida e as nossas opções para o futuro. É isso. Não, e é maravilhoso, porque uma coisa que a Grace estava falando quando a gente subiu aqui, é que assim, gerações passadas não tinham a chance que a gente está tendo hoje de falar sobre envelhecimento da mulher. A mulher, até pouquíssimo tempo atrás, ninguém nem questionava muito, quer dizer, não é certo falar isso. Houve as questionadoras, elas foram queimadas. Mas assim, o que acontecia é que a mulher nascia para ser mãe e depois avó. Era esse o caminho. O sujeito mulher não existia. E agora, essa última onda feminista está revolucionando isso tudo para a gente. Então, a gente pode falar de menopausa. Quando eu entrei na menopausa, eu achei que eu estava enlouquecendo. Eu fui pesquisar e não havia letramento para isso. Tem que pesquisar muito para a gente começar a entender o que é a menopausa. Eu estava ouvindo o caso de uma juíza federal que julga acidente de trabalho. Ela julga se a pessoa fica no trabalho ou se ela pode dar um tempo do trabalho por questões médicas. E ela começou a receber um monte de coisas de sintomas da menopausa pela qual ela estava passando. E ela falava, isso é menopausa, o SUS tem um tratamento para isso. Se fosse um juiz homem, essa é a importância da representatividade. Se fosse um juiz homem, ele teria negado. Por isso que a gente tem que ficar atento que o Lula vai fazer lá no STF, mas não é papo para agora. O que eu queria falar é o seguinte, todo mundo atento. O que eu queria falar é o seguinte, a gente vai... representatividade importa. Muito. A gente nasce... E os nossos corpos são sexualizados desde muito cedo, né? A cultura heterossexual masculina, ela é pedófila. Não estou dizendo que homens são pedófilos, estou dizendo que, no imaginário, a colegial de saia em filmes pornográficos é o símbolo dessa cultura pedófila. Nossos corpos são colocados para jogo muito cedo. E eles saem do jogo muito cedo também, né? Então, tem uma coisa que a gente tem que lidar. E o que é erotismo para uma mulher de 50 anos, Grace? Olha... Interessante tu falar sobre isso, porque eu, por exemplo, comecei a botar corpo, como se fala, muito cedo. Com 11 anos eu já tinha peitinho, já comecei a ter quadril e tal. O que me passaram a mão na bunda, sabe, na rua, o que eu fui assediada, e eu odiava... 11 anos. 11 para 12 anos. E aquilo era uma coisa tão agressiva. Eu tinha um horror que eu passava e os caras falavam gostosa, te chupo toda, sabe? Esse tipo de coisa, eu não me sentia, nunca me senti valorizada, isso nos anos 70, sabe? Eu me sentia agredidíssima. E aí, por ser uma pessoa tenho peito, tenho bunda, com coisas voluptuosas, assim, sou mais... então, assim, eu sempre tive um olhar especificamente sexual, invasivo, dos homens. Hoje, era a tua pergunta essa, né? A sexualidade, para mim, não estar mais dentro dessa fila que está em primeiro lugar, que é o tipo de mulher que os homens gostam de assediar, o homem comum, né? O homem babaca, o homem machista, o homem pouco trabalhado na sua cabeça. Mas não estar aí nesse lugar onde está todo mundo sempre te exigindo que tu esteja gostosa ou que tu seduza, me dá uma liberdade de viver. Eu posso sair de casa bagunçada, se quiser sair de chinelo, se eu quiser ir de pijama para a rua, eu vou, foda-se, entendeu? Não preciso que ninguém me ache sexy, sabe? E eu acho que essa conquista a gente tem que ter antes, sabe? Claro que eu tenho uma questão, que eu sou uma pessoa pública, né? Depois que a gente é uma pessoa pública, tu nunca mais vai tropeçar em paz. É a mina aquela da novela, é a mina aquela lá da Terça Insana, que levou um tombo, olha lá. Sabe, esses paparazzis vivem atrás de pessoas
Grita. Boa. É isso aí. Os paparazzis vivem atrás de... Tá bom. Vivem atrás de pessoas que estejam num lugar de fragilidade, de vulnerabilidade, para eles destruírem. E eu acho uma maravilha que ninguém me fotografa. Eu ando sempre, às vezes, por aí. Vou no supermercado, vou na feira, vou ali na pracinha com meus cachorros. Eu vou de pijama, dane-se. Se alguém me fotografar, não vai querer publicar uma coisa dessas. Eu acho ótimo. Mas sabe o que eu acho? Duas coisas. Primeiro, não depender do olhar de um homem é muito libertador. Eu sou sapatão, graças a Deus, mas me solidarizo com as minhas amigas heterossexuais, né? Então, todas essas regras são impostas por uma cultura patriarcal, heteronormativa a partir do olhar do homem, né, Ignalda? Como que envelhecer te liberta? Gente, voltando para a cultura, né, masculina e pedófila, uma criança negra, são dados, é sexualizada desde criança. Eu sofri abuso sexual com 5 anos de idade. Então, eu passei uma vida escondendo o meu corpo. Porque com essa pele, com a tez clara, eu era enxergada como uma mulata. Eu fui uma jovem bonita, só que, primeiro que eu não me enxergava como bonita, escondia meu corpo, escondia com roupas retas, porque eu não queria mostrar que eu tinha curvas. Então, e por que eu não queria mostrar que eu tinha curvas? Porque eu tinha outras lutas para desbravar, né? Eu fui de movimento social quando eu era jovem, tinha uns 12, 13 anos, até os 18 anos. E aí, o meu sonho, gente, eu já tive vários sonhos. Eu sonhei em ser guerrilheira, sonhei em ser freira, porque a freira, na minha cabeça e no meu imaginário, ela não corria risco de ser aviltada. Olha só, hoje sabemos que não é bem assim. E depois eu quis ser caminhoneira, porque caminhoneira... Eu sou. Ai, eu quis ser... Porque eu tinha, né, na família, meus tios caminhoneiros, e aquele volante grande, tá numa estrada, coçar a perereca. Eu sonhava em dar aquela coçada, sabe? Eu sonhava em ser, eu achava aquilo libertador. Tanto é que, a partir dos 8 anos, eu pedi para minha mãe se eu podia viajar com os meus tios nas férias. E foi com eles que eu aprendi, por exemplo, o respeito a todas as mulheres, porque... Meu tio ficou sabendo esses dias, com 78 anos, que eu sabia que a parada era a parada nas casas de luz vermelha. As casas de luz vermelha na estrada são casas de mulheres da vida. E os meus tios paravam lá, na hora do almoço, esse é o horário em que elas servem almoço. E aí, por que eu percebia que elas eram diferentes da minha mãe, da minha tia? Porque elas sempre tinham um sutiã colorido, um vermelho, o batom vermelho e a saia um pouco mais curta. Só isso. De resto, elas eram extremamente acolhedoras. Então, eu me sentia segura com aquelas mulheres. E os meus tios não tinham medo de parar nas paradas de caminhoneiro mesmo, por conta da quantidade de homens. Então, outro dia, meu tio falou, minha filha, onde você aprendeu a ser tão sabida assim? Eu falei assim, foi com vocês. O senhor lembra quando o senhor levava a gente para me levava para a viagem e parava naquela parada? Ali o senhor me ensinou qual era o valor de todas as mulheres, que todas mereciam respeito. Então, esse processo do crescimento e de, sim, me sentir mais acolhida e protegida pelas mulheres. E depois, né, eu fui para o mercado corporativo, eu me tornei executiva. Nesse processo, roupas retas, cabelo preso, nada de maquiagem. Quando eu falo de outras lutas, eu não queria ser enxergada com o estereótipo do feminino, porque eu não seria respeitada. E do feminino e da mulher negra. Eu não seria respeitada. Então, o que eu era? Eu era uma caminhoneira estilizada dentro do mercado corporativo. Eu só fui me libertar e de me sentir, poder ser feminina do jeito que eu queria
E isso foi por volta dos 25, 26 anos, quando eu já estava num cargo que me autorizava a dar tete a tete com os diretores, a responder um assédio ali, ó, sabe? Então, essa possibilidade foi, sim, esse lugar da intelectualidade, mas do reconhecimento de ser uma profissional respeitada. E isso me deu uma envergadura emocional para lidar com o assédio de forma mais segura. Mas até chegar a esse lugar foi um tempo. Então, eu vivi uma vida fugindo desse corpo. Depois eu aceitei, e quando eu aceitei foi maravilhoso, porque eu era essa mulher completa que podia usar um decote se eu quisesse, podia usar o salto que eu quisesse. E aí eu chego nessa idade, nessa maturidade, a partir dos 44 eu comecei a fazer umas brincadeiras com o cabelo. Um experimento social através do meu corpo. Isso a Grace vai falar melhor ainda, porque a Grace é uma atriz, né? Mas eu não sou da área, mas eu queria experimentar o mundo a partir de vários olhares. E aí eu comecei, tranças pretas, tranças escuras, de costas ou de frente mesmo, no elevador, homens me assediavam. Tranças grisalhas, um afastamento. Então, até hoje, é muito ridículo que a gente ainda tenha que passar por isso, porque são muitas lutas que as mulheres desbravam. Então, a frase, meu corpo, minhas regras, ela é importante, mas a gente tem que pensar em todas as mulheres, o quão isso custa em alguns espaços. Então, essa foi a minha escolha para me sentir segura, foi me esconder por um tempo, depois que eu me senti autônoma, eu segurar essa onda de poder responder tete a tete, e agora é libertador, porque agora eu respondo o que eu quiser, para quem eu quiser, do jeito que eu quiser, e sim, não sou mais tão paquerada. E agora eu pus esse platinado aqui, gente, e é outra história, porque aí as pessoas ficam assim, ela tem consciência racial ou ela não tem consciência? Eu sou da área comercial, então é bom para mim que as pessoas tenham sempre uma dúvida a respeito de quem eu sou. Que idade que essa mulher tem? Ela parece ser assim, mas a fala dela, porque é interessante esse jogo, que é, eu tenho uma aparência, eu não entrego aos meus 50 anos, mas assim, eu acho que eu entrego porque é isso, eu vivi, gente, vivi a década de 80, ninguém me contou, eu não li, eu vivi. Eu posso performar a pessoa que eu quero dentro dos espaços e deixar o ônus da dúvida no outro. O que a idade nos traz é a sabedoria, a segurança de, inclusive, escolher como que a gente quer ser a partir desse olhar, ou não, né, de pegar e não ligar muito. Meu marido me enche o saco, porque eu sou essa pessoa, minha psicóloga também fala, Ignalda, não esquece que você é uma mulher negra. Porque, às vezes, é isso, eu vou do jeito que eu quero estar nos espaços. Eu acho os meus pijamas maravilhosos, eu vou na feira de pijama, gente. Eu vou, assim, eu me sinto bem, eu me sinto saudável, eu me sinto com a mente saudável. Eu vou esses networks, você tem que estar em tal lugar, não tem que estar em porra nenhuma. Eu tenho que estar onde eu quero estar. Eu não preciso fazer amizade com a Mili, porque a Mili é da área tal e vai me dar... Eu posso me relacionar com as pessoas, essa idade também traz. Traz isso. Agora, o que eu acho é o seguinte, a gente não pode esquecer que estamos dentro de uma sociedade, somos profissionais de várias áreas, ou estamos nos formando para ser, e cada área tem o seu protocolo, tem as suas expectativas. O grande lance que eu acho que a geração de vocês pode ter nesse momento é conhecer mais as ferramentas e saber usar essas ferramentas da roupa tal, do disfarçar aqui, porque não são eles, não é o mundo machista e que tem que nos ditar. A gente tem que saber as ferramentas que a gente tem para enganar eles e nos proteger. Então, essa coisa de passar despercebida, né? Usar a roupa adequada
para um certo ambiente, mas quem escolhe somos nós. Tem gente, depende da nossa intenção. Eu acho que a gente está falando sobre isso hoje, sobre o envelhecer, sobre como é que era antes, como é que é agora. Quisera eu saber disso que eu estou sabendo hoje, antes, eu teria me dado muito melhor. Eu teria parado de ser tão rebelde, dar muro em ponta de faca, sabe? Então prestem atenção em tudo que estão falando aqui. Que a gente se fudeu para vocês, para trocar experiência com vocês. Não, e assim, Não, eu queria... É isso mesmo. Eu vou passar para você, que eu queria saber... O que vocês duas diriam, Ignalda? O que você diria para a Ignalda de 20 anos? Se você topasse com ela hoje na rua, num universo paralelo, o que você diria para ela? nossa, guria, você é espetacular. Pode seguir, só vai, só vai, só vai. E uma coisa que eu diria, assim, olha, você fez tão bem em não só focar na carreira e curtir a vida, continua curtindo. Com certeza eu falaria isso, porque eu fui essa jovem com todas essas questões, mas eu vivi, gente, eu vivi histórias que, olha, isso é para outra mesa. Porque eu me permiti. Eu queria, sim, eu tinha vários sonhos focados em carreira, mas eu também queria sambar. Eu queria viajar, viajar. E óbvio que o fato de eu trabalhar do jeito que eu trabalhava e ter conseguido alguns acessos e promoções, me dava possibilidade financeira. E eu não estou falando de viagens... Não, gente, eu viajei internacionalmente agora. Minha primeira viagem internacional foi com 40 e poucos anos. Eu estou falando das viagens pela estrada, por esse Brasil. No final das contas, eu me tornei a caminhoneira que eu sonhava. Eu acho que eu diria isso, continua. Mas eu falaria isso para ela, você é espetacular, você é linda. Isso é importante. Isso é uma coisa que eu acho que eu deveria, ter reforçado. Você é uma mulher muito bonita, Ignalda. Não esqueça disso, não deixe, isso também é importante, beleza e estética nesse lugar. Porque eu fugi também desse lugar, eu achava que era um problema. E a beleza, ela pode ser também um ato político, desde que você saiba utilizar dessa ferramenta. Eu diria, sabe o que eu diria para mim? O que eu vou dizer para vocês. Não percam o tempo precioso de vocês, precioso da vida de vocês, se colocando defeito. Parem de achar que a minha bunda é grande, que o meu nariz não sei o quê, aí eu queria ter isso aqui, aí queria modificar aqui. Porque daqui a um tempo, você vai olhar a foto que você viu hoje, daqui a 10 anos, eu vou ver a foto que eu tinha de mim hoje, eu vou dizer, nossa, eu estava tão bem, olha como eu estava bem, que perda de tempo. Então, assim, sejam mais amorosas, mais carinhosas e saibam que se você, que é tão bacana, está vivendo dentro desse corpo, esse corpo é teu, faz dele o melhor por ele, mas não o rejeite. Senão, se a pessoa não se aceita, tem que desencarnar. É isso. Gente, assim, isso é uma podendo agora, né, nessas nossas versões cinquentonas, dizer isso para vocês. Eu perguntei para você, mulher. O quê? Eu tenho uma pergunta, porque é isso, né? Cada corpo e cada vivência, inclusive sexual, é diferente. A gente falou sobre o envelhecer, né? Mulheres héteros, uma mulher lésbica. Como que é essa história também, não só desse cabelo grisalho, mas esse cabelo grisalho na mulher lésbica que performa o estereótipo feminino, ou a mulher lésbica que performa o estereótipo masculino, como que isso é colocado, como foi colocado para você como jovem, como você pensava e como você pensa hoje vivendo esse corpo? Essa pergunta é boa, porque assim, não depender emocionalmente do olhar do homem é libertador, né? Para uma mulher, o olhar das mulheres vem para mim.
Outro dia, um homem me paquerou no elevador. Ele devia ter entre 110 e 135 anos. Juro. Mas, assim, há muito tempo, o olhar de um homem não vinha para mim. O olhar das mulheres continua vindo. Então, nesse lugar, é libertador para uma mulher lésbica envelhecer. A questão é que o inimigo... É perigoso falar isso numa sociedade tão machista, misógina e de violências tão brutais em relação ao corpo da mulher, né? São números de uma guerra, mas a gente tem que falar do inimigo que a gente internaliza. Opa! Né? Sim. É você olhar no espelho e quem está te olhando é um inimigo que vai dizer, teu papo está caindo, teu olho está menor, tem essa ruga. E agora olha lá a foto, você era bem mais bonita, bem mais interessante. E não, porque é muito importante isso que elas estão falando. Todas as idades têm uma beleza. Culturalmente, a gente foi ensinada que a beleza da mulher dura um tempinho muito... Mas olha aqui, as mulheres que estão do meu lado. Eu queria... Pode falar, todas as idades têm uma beleza, vai lá. Não quero te cortar, eu só quero te contar para vocês uma coisa. O meu nariz não é um nariz comum, certo? Desde jovem, quando eu comecei a... Né, meu corpo, meu rosto começou a se definir. Eu ouvia uma assim, e se tu fizesse uma plastiquinha, levanta aqui, faz ali. E eu me irritava profundamente com isso, porque eu acreditava que quem quisesse gostar de mim, isso ia gostar de mim pelo que eu era, não pelo meu nariz. Claro que depois, quando começa a entrar uma pressão na adolescência, né? Ai, o certinho, todas as revistas bombardeando perfeição, isso que aquilo, né? Aí começa a vir uma dúvida, mas aí eu já tinha dito para todo mundo que eu não ia fazer plástica. Aí eu tive que engolir isso, não podia dar o braço a torcer, sabe? E aí, isso me deu. Então, chegava eu nos lugares, era eu assim, o que é? Meu nariz é assim mesmo, o que foi? Tô entrando, sabe? Então, acho que isso me deu uma ferramenta para a minha vida, de chegar, dane se eu tô gorda, se eu tô magra, se eu tô feia, se o meu cabelo tá espigado, vou entrar, tem outra coisa para fazer, do que ficar dando importância para a opinião dos outros. Claro que, no fundo, lá, quando chegava em casa, eu ficava pensando, porra, será que eu faço, será que eu não faço? Mas não podia dar o braço a torcer, gente. Sim, mas é isso, é porque a gente está lutando contra um inimigo muito poderoso, é uma força, é uma estrutura social. A construção, o nosso desejo é uma construção, então isso assim, é um fato, o nosso desejo é uma construção. E essa construção, nessa sociedade, é uma construção racista e é uma construção pedófila. A gente precisa falar sobre isso, porque há uma beleza imensa. Quando eu falei aqui, envelhecer dói o joelho, dói o quadril, dói. A gente acorda com dor. Eu estou vendo minha mãe de 86 anos, eu sei o tanto que ela tem de dor. Outro dia, uma criança que falou, eu sei que a pessoa está velha, quando levanta faz ai, para sentar faz ui. Tudo bem, tem isso, mas tem uma liberdade que vem, tem uma calma. A Ignalda estava falando disso agora, né, Ignalda? Tem uma paz de espírito que vem, que é impagável, assim. E a gente só não morreu, né? Porque foi isso que a gente fez para estar aqui hoje. A gente não morreu, então nós estamos aqui hoje, é isso. Eu queria citar uma frase da Maria Bethânia que eu acho genial. Eu vi numa rede social, alguém perguntava para ela sobre envelhecer e ela disse, eu gosto das minhas rugas, foi o tempo que me deu. Olha aqui do caralho, eu acho bárbaro. Libertador. É lindo, muito né? Libertador. É lindo. Agora sim, eu vou falar uma coisinha, vou dizer que eu olhei para minha marionete ano passado, no inverno, assim, aquele risquinho, aquela caidinha. Eu falei, olha, e não é que está aparecendo agora? Então, eu olhei sim, eu observei, e aí eu fiquei pensando, bom, isso daqui, o que que... Deixa eu ver eu parada. Eu sorrindo. Eu parado, então fica triste, fico com cara, então isso rola, esse inimigo interno e essa construção de gosto. Lembrando que toda a demonização, porque é uma demonização do envelhecer. Quem que construiu essa ideia? Né? Assim, quando você lia as bruxas sempre eram velhas, narigudas, né, de a birruguinha aqui.
Quem foi que construiu esse imaginário? A quem interessa esse arquétipo do mal? Uma mulher mais velha é mais intuitiva. Uma mulher mais velha é um pouquinho mais complicado de enganar. Uma mulher mais velha tem saberes ali que ela transborda. Então, esse lugar que foi construído para o envelhecimento, que é demonizador, também é muito factível para um lado. Então, para a gente prestar atenção, inclusive nas nossas falas e no nosso olhar para as mulheres mais velhas, quem foi que construiu essa ideia? E eu falo quem foi que construiu, porque assim, uma sociedade patriarcal, quem é que construiu essa lógica? Por uns homens. E como é interessante deixar uma mulher mais velha de lado. Sabe por quê? A mulher mais velha, ela chega, como aconteceu comigo. Gente, eu tenho uma agência de influenciadores negros. Como aconteceu comigo, um presidente de uma empresa, uma influenciadora jovem, ele veio numa happy hour, ele veio com a mãozinha na cintura. Eu tiro a mão. É isso que uma mulher mais velha fala. E aí, ele, como? Eu falei, isso que você ouviu, tira a mão. Ela te autorizou? E aí ela fazia assim, tipo, a Ignalda vai fazer barraco aqui. Gente, era um lugar chique. Mas é isso, essa liberdade que a gente tem de fazer até barraco. E aí ele falou assim, você está insinuando? Eu falei, não estou insinuando, eu estou pedindo para você tirar a mão. A gente está aqui numa conversa e você está indo com a mão na cintura dela, ela não te autorizou. Autorizou, fulana? Porque eu não posso falar o nome, né? Autorizou, fulana? Não. Então, podemos continuar a conversa? Você não tem medo de perder Você não tem medo de perder o contrato? Eu falei assim, você não tem medo de lidar com uma mulher como eu? Final das contas, marcamos uma reunião sem a influenciadora. Mas assim, vejam bem, o quão... eu dar de frente com ele, o quão fez com que ele respeitasse, entendeu, o limite. Então, mas isso, vejam como é estratégico tirar as mulheres do mercado de trabalho. Como é estratégico, mulheres mais velhas? Porque a mulher mais velha, ela vai ter uma liberdade de falar coisas bastante desagradáveis para os homens. Ela está mais segura. Ela está mais segura. Então, assim, é a gente entender essa manipulação, inclusive, quando a gente estiver dentro dessas empresas ou dentro das nossas contratações, pensar, por que que não? Essa mulher, ela pode, talvez, não trazer a produtividade daquela forma com que você imagina, mas ela pode te trazer outros saberes. Isso é porque é uma desconstrução geral, ou uma nova construção do envelhecer. Porque, gente, é isso. Lá na década de 80, a média de idade era 65 anos. Agora é 76, 73. Então, veja o quão a gente tem pela frente ainda. Eu desejo, Grace, chegar aos 106, porque eu quero ter essa história. Sabe essa véia de ficar sentada ali no seu terreiro, assim, numa casa, com bastante, para receber pessoas de todas as idades e ficar contando história de um século? Eu quero isso. Eu me vejo nesse lugar. Então, que a gente possa não só pautar, mas que a gente possa, com segurança, envelhecer e, sim, começar a olhar para os políticos que a gente elege, porque para envelhecer é preciso também políticas públicas. Exato. Os lugares precisam atender a esse processo. Aposentadoria. Aposentadoria, a geração sanduíche, que é a sua geração, a minha geração, que é a geração que, assim, no meu caso, tenho filhos que estão indo para o mercado de trabalho, que estão, né, nesse momento, e tenho os mais velhos. E os mais velhos precisam de cuidado, precisam de atenção. Eu preciso lembrar para o meu pai e para a minha mãe o quanto eles foram fenomenais. Porque a autoestima do mais velho, ela fica detonada, porque essa geração anterior, ela acreditou que, assim, putz, tem que morrer. Sim, e é a mesma coisa que fazem com as mulheres dentro da nossa sociedade ocidental, tá? Há muitos anos fazem com os velhos. Como se a gente não tivesse a menor importância e mais nada, eu não soubesse nada, porque, de repente, eu não sou a expert de edição de vídeo no celular, então não tem importância. Então, isso é de uma burrice tão grande. Então, assim, eu acho que essa visão ocidental da mulher
do jovem, né? E desse machismo que vem, por exemplo, na Europa, muitos lugares da Europa, as mulheres mais velhas sempre foram desejadas, porque a Europa passou por uma guerra, onde os homens foram para a guerra e as mulheres tiveram que sair de suas casas e assumir postos de trabalho e se tornaram mulheres inteiras, interessantes. E quando a guerra acabou, os homens voltaram, mas as mulheres, muitas continuaram trabalhando. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu estou fazendo um espetáculo agora, chamado Nasci para Ser Dercy, que é um outro olhar sobre a Dercy Gonçalves. Desmistifica essa história da velha louca que falava palavrão e vem pesquisando quem foi, de onde saiu, como ela se tornou essa mulher tão corajosa, tão poderosa, que saiu da mais completa merda e se tornou uma referência nacional. E eu acho que a gente está no momento de voltar a contar a história desse país pelos olhares femininos, sabe? Pelo ponto de vista das mulheres. Eu tive a oportunidade, sabe, a Dercy morreu com 103 anos, era uma mulher brilhante, sábia, marqueteira, ela virou diretora, ela era de uma sabedoria. Essa coisa toda do palavrão, ela descobriu que era popular e dava dinheiro para ela. Então, dane-se o que vão pensar, entendeu? Ela sozinha lutando, uma mulher que nasceu em 1907. E ela disse uma coisa num encontro que eu tive com ela uma vez, um único encontro promovido por um jornal, que eram as novas atrizes que trabalhavam com comédia, e a dama da comédia, Dercy Gonçalves. Ela falou para nós uma coisa assim: meninas, parem de mostrar o corpo de vocês, a torta e a direita, tirar roupa só porque os homens querem, para uma revista. Parem. Deixem para mostrar os peitos à minha idade, com 90 anos. Mostrar os peitos aos 90 anos é transgressor. O resto é pura exploração sexual. Dercy Gonçalves. Maravilhosa, maravilhosa. A gente chegou ao fim, mas eu queria deixar vocês com um conselho. Não falam que não é para dar conselho, mas eu vou dar um conselho. Eu tinha uns 20 e poucos anos, quando eu fui assistir a primeira peça da Grace na minha vida, e ela me fez fazer xixi na calça de tanto que eu ri. Hoje, para fazer xixi na calça, basta espirrar. Trabalhem o assoalho pélvico de vocês. Obrigada, gente. Exatamente. Pompoarismo é bom, né? Quê? Exercícios de pompoarismo. Isso. É bom, gurias. E yoga. Olha, brinquedinhos sexuais, tudo isso é ótimo, porque fortalece tudo aqui, né, gurias? É isso, libertem-se. Não percam tempo se achando feias nem velhas. Vão à luta. Não deixe que o mundo careta julgue a potencialidade de vocês. Beijo! É isso. Como que é? Tem uma frase que eu uso, é a potência de sermos quem somos. Conhecer essa potência é libertadora em qualquer idade. Então, viva, viva, viva intensamente essa potência. Obrigada, viu, gente?